Olá, sétimo ano, bem-vindo à videoaula de matemática comigo, professora Dilcleia. Na aula de hoje, nós veremos divisores de um número natural. Lembre que é número natural? Aqueles que naturalmente a gente já sabe falar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, esses são os números naturais. E nós veremos divisores desses números. O objetivo proposto para esta aula é reconhecer e escrever a sequência dos divisores de um número natural, tá? Então vem comigo que a nossa aula está começando agora. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada uma. Então vamos ver, ela comprou 48 balas. O que ela vai fazer? Repartir em saquinhos com 5 balas cada uma. Nesse saquinho ela colocou 5 balas, no outro pacotinho também 5 balas, outro pacotinho com 5 balas, mais um quarto pacotinho tem 5 balinhas, um outro pacote com 5 balinhas, mais um pacote com 5 balas, outro pacotinho 5 balinhas, outro pacote, 5 balinhas e um outro pacote, 5 balinhas e, opa, o que aconteceram? O que aconteceu? Sobraram 3 balinhas. E pode ficar 3 no mesmo pacote? Não, porque ela queria 5 balinhas em cada pacote, né? Então, o que acontece ali, ó? Sobraram 3 balas. 1, 2, 3 balinhas que sobraram. Vamos lá. Então, ela tentou repartir em saquinhos com 6 balinhas. 6 balas, ó. 48 balas ela tinha. E agora ela vai fazer saquinhos com 6 balas cada um. Então, aqui, primeiro pacotinho tem 6 balas. O segundo pacotinho com 6 balinhas. Terceiro pacotinho com 6 balinhas. Outro pacote com 6 balinhas. Mais um pacotinho, 6 balinhas. Pegou 6 balinhas, colocou dentro do outro pacotinho. Outros 6 balas dentro do pacotinho. E também 6 balas dentro do pacotinho. Opa, que legal! Agora não sobraram nem uma bala. Conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras. Então, ela fez um pacotinho com 6 balinhas, 2 pacotes, 3 pacotes, 4, 5, 6, 7, 8 pacotinhos com 6 balinhas e não sobraram bala nenhuma. Isso foi possível por quê? Por que deu certo isso? Porque a divisão 48 dividido por 6 igual a 8 é exata, ou seja, 6 é divisor de 48. Já a divisão 48 por 5, que é igual a 9, não é exata. Então, ela tem resto 3. Lembra que sobraram 3 balinhas? E a gente diz que a divisão não é exata. Tá? Tranquilo? Um número natural, não nulo, é divisor de outro número natural, B, quando a divisão de B por A é exata. É um pouco confuso talvez a frase, mas pensa assim, só será divisor se a minha divisão for exata. Portanto, aquele 48 dividido por 5 não deu exata, mas 48 dividido por 6 deu exata, tá? Então, é assim que nós vamos pensar, ó. Quando um número é múltiplo de outro, este chama-se divisor do primeiro. Como assim? Vamos lá. 8 é múltiplo de 1, então eu digo que 1 é divisor de 8. 8 é múltiplo do 2. O que é mesmo múltiplo, gente? Tem resultado na tabuada. Pode pensar assim, ó. Na tabuada do 2 tem resultado 8. Então eu digo que 8 é múltiplo de 2. Portanto, 2 é divisor do 8. O 8 é múltiplo do 4, então 4 é divisor do 8. 8 é múltiplo de 8, então eu posso dizer que 8 é divisor do 8. Nesse caso, conseguimos todos os divisores do número 8.
Quais são os divisores do 8? O 1, o 2, o 4 e o 8. Isso são chamados de divisores de um número. Então, quantos divisores tem o número 8? O número 8 tem 4 divisores. Olha a pergunta. Perguntei quantos. Quantos são? 4. Agora, quais são eles? O 1, 2, o 4 e o 8. Compreendido? Frases diferentes? Continuando aqui nossa aula. No entanto, tá? Vamos fazer algumas observações e é legal essas observações depois você copiar lá no seu caderno. O 0 não é divisor de nenhum número natural, pois não há número natural que multiplicado por 0 resulte em n, tá? Então, 0 não. Tudo certo? Portanto, o maior divisor de um número natural diferente de 0 é o próprio número. Lembram lá dos divisores do 8? 1, 2, 4, 8? O 8 é o maior divisor. E quem eram os divisores? Do 8. Ele é o próprio número, ele será o maior divisor. Vamos para alguns exemplos. Ó. Efetue a divisão e responda sim ou não. 79 é divisível por 3? Então, eu vou pegar o 79 e dividir por 3. Feito esta divisão, eu tenho o resto 1. Se tem resto 1, significa que ela não é divisão exata, portanto, não. 79 não é divisível por 3. Vamos para a próxima. 15 é divisor de 225? 225 vou dividir por 15. Esta conta dará certa? Dá exata? 225 dividido por 15 deu 15, divisão exata. Portanto, eu digo que sim, 15 é divisor de 225. Continua aqui comigo que eu trouxe mais alguns exemplos. Ó. Determine os divisores do 18. Então, o que você vai pensar? Nunca dividirás por 0. Lá nas nossas observações, a prof colocou que o 0 não é divisor de ninguém, né? E aqui a prof gosta de brincar com essa frasezinha. Nunca, nunquinha dividirás por 0. Portanto, você não começa com o 0 lá nos divisores do número 18. Então, eu vou dividir 18 por 1. Deu certo esta divisão? Sim, deu exata. Portanto, o número 1 é divisor do 18. Tá? E olha aqui o que a prof trouxe ainda para vocês. Ó. Quando a divisão é exata, o número dado é divisor, então eu vou guardar o divisor e o quociente, que depois eu não preciso mais dividir novamente. Quem é divisor e o quociente? Tanto 1 quanto 18. Guarda, deixa ele separadinho. Pensando nos números naturais, o próximo após o número 1 é o 2. 18 dividido por 2 dá 9, exato. Divisão exata. Guarda os dois números. Guarda o divisor 2 e o quociente 9. 1, 2, dividido 18 por 3. 18 por 3 dá 6. Conta exata. Guarda também o 3 e o 6. Próximo a números naturais, 1, 2, 3 é o 4. 18 dividido por 4 deu 4, mas tem resto 2. Se tem resto 2, divisão não exata, 4 não é divisor do 18. Depois do número 4, vem o 5. 18 dividido por 5, 3, mas esta conta não é exata. Então, o 18 é divisível por 5? Não, o 5 não é divisor do 18. E agora pergunto, quem vem depois do número 5? O 6. Só que o número 6, gente, eu já tenho guardado. Estão vendo? Ó? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O próximo número eu teria que dividir por 6. No entanto, esse 6 já está guardadinho. Quer dizer que o 6 é divisor e eu não preciso mais fazer a conta. Portanto, os divisores do 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Conseguiram entender como a prof fez? Para facilitar um pouco as nossas contas, senão iria ficar cansativo até lá no final, né? Vamos tentar mais uma? Vamos lá. Quais são os divisores do número 90?
Seguindo essa mesma lógica, nós vamos pensar primeiro na sequência dos números naturais. O 1, 2, 3, 4 e não pode ser o 0, certo? Esses são os números que nós vamos utilizar, os números naturais. O que eu vou fazer? 90 dividido por 1, que deu 90. Cálculo exato. Eu guardo o divisor e o dividendo, o 1 e o 90. Vou dividir 90 por 2, deu exato. Guardo 2 e o 45. Dividido 90 por 3, que dá 30, eu guardo tanto o 3 quanto o número 30. Dividir 90 por 4, ops, deu o resto nessa conta. Então, ele não é divisor, porque para ser divisor tem que dar cálculo exato. Continua o nosso pensamento. Ó. Dividir por 4, agora vou dividir por 5. 90 dividido por 5 deu exato, portanto, deixa guardadinho o 5 e o 18. Continua a sequência. 90 dividido por 6 deu 15, guarda o 6 e o 15. 90 dividido por 7 dá resto, então o 7 não é divisor do 90. 90 dividido por 8 tem resto, então o 8 não é divisor do 90. E 90 dividido por 9 dá 10. E é cálculo exato, eu guardo o 9 e o 10. O que nós vamos observar novamente? Ó? Olha a sequência dos números que eu usei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9. Quem eu deveria usar agora? O 10. Só que o 10 já aparece lá no meu guardadinho. Portanto, eu não preciso fazer mais a conta. Agora vamos à organização dos divisores do 90. Quais são esses números? Quais são os divisores do 90? Os divisores do 90 é o número 1, o número 2, que eu deixei lá em cima, ó, o número 3 é divisor, o número 5, o número 6 também é um divisor do 90, o número 9, agora eu tenho que escrever na sequência, né? Qual é o próximo? O número 10 é divisor desse 90, o número 15 é divisor do 90, o número 18 também é divisor do 90, o número 30 é outro divisor do número 90, o 45, divisor desse 90, e o número 90. Lembram das observações? O maior divisor será ele mesmo. Como nós queríamos os divisores do 90, qual é o maior que eu vou escrever? O próprio número 90. Fácil? Ele talvez, gente, é um jeito que a prof traz para explicar para vocês, tá? É uma maneira, é um dos caminhos de encontrar os divisores. Compreendido? Vamos, eu trouxe mais um exemplo para você. Qual é o maior divisor de 246, que é menor que 20? Bem, eu faço o conjunto dos divisores do 246. Divisores do 246. 1, 2, o 3, 6, 41, 82, 123 e 246. O que nós estamos querendo aqui? Eu quero o maior que é menor que 20. Uau! Como que é isso? Bem, eu vou olhar agora que é menor que 20. Quem é o número que é menor que 20? O 6, o 3, o 2 e o 1. No entanto, está pedindo desses quem é o maior. E o maior é o número 6, tá? Sempre ler bem aos pouquinhos a frase que daí vocês vão compreender, tá bom? Vamos a outro exemplo. Você já reparou que os remédios são preparados para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Por que não são sugeridos doses de 5 em 5 horas, por exemplo? Se você ainda não reparou nisso, pergunte lá para a mamãe, ou para o papai, ou para quem dá remedinho para vocês, quando vem a receitinha do remédio. Como que normalmente está escrita esta receita, tá? Aqui a prof está perguntando, por que não são sugeridas doses de 5 em 5 horas, por exemplo? Horas, por quê? Porque 5 não é divisor do 24. E um dia tem
24 horas. Note que 6, 8 e 12 são divisores de 24. Fazendo isso, o médico garante que naquele dia ou em todos os dias você tomará a mesma dosagem de remédios. É isso que acontece, tá bom? Então, divisores do número 24, o 6, o 8 e o 12 são divisores do 24. Faz garantir ao médico que cada um que irá tomar o remédio, nesse dia, segunda-feira, toma tantas doses, na terça tomará a mesma quantidade de doses. Compreendido? Vejam que a matemática também ajuda a medicina, não é assim? Vamos para mais um exemplo. Lucas e Francisco confeccionaram fichas de cartolina contendo números naturais. Enquanto Lucas fez fichas usando os 10 primeiros múltiplos do 15. Já vai pensando aí, ó, múltiplos do 15. Francisco escreveu todos os divisores de 120. As fichas foram embaralhadas com os números voltados para baixo. Beatriz pegou aleatoriamente 9 fichas com os números 8, 24, 30, 40, 60, 75, 90 e 120. Quantas fichas foram confeccionadas? Pergunto aí para vocês. E alguma ficha que ficou em cima da mesa contém o mesmo número de alguma ficha que a Beatriz pegou? Então vamos de novo ao enunciado. O Lucas e o Francisco confeccionaram as fichas. O Lucas fez fichas usando 10 primeiros múltiplos do 15. Múltiplos do 15. Múltiplos, tá? E o Francisco escreveu todos os divisores do 120. Então, vamos lá. Ó, Lucas fez 10 primeiros múltiplos do 15. Os 10 primeiros múltiplos do 15 foram 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 135. Ele fez 10 fichas. O Francisco escreveu os divisores do 120. Vamos ver quantos são os divisores do 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. O Francisco fez 16 fichas. O que nós queremos saber? Quantas fichas foram confeccionadas? Bem, se o Lucas fez 10 e o Francisco fez 16, ao todo são 26 fichas confeccionadas. Fácil a letra A, né? Vejam ainda a letra B. Alguma ficha que ficou em cima da mesa contém o mesmo número de alguma ficha que a Beatriz pegou? Vamos lembrar o que a Beatriz pegou. Ó, Beatriz pegou 8, 24, 30, 30, 40, 60, 75, 90 e 120. Vamos pegando as fichinhas, ó. Ela pegou o número 8, o número 24, o número 30, mais uma ficha com o número 30, uma ficha com o número 40, uma com o 60, 75, o 90 e o número 120. A pergunta é, alguma ficha que ela pegou ficou em cima da mesa? Sim ou não? Olha lá, as fichas e o que ela pegou. A resposta aqui é o quê? O número 60 ela pegou e ficou o número 60 em cima da mesa. O número 120 ela pegou e também ficou em cima da mesa. Então a resposta é sim. As fichas com números 60 e 120 ela pegou e ficaram em cima da mesa também, porque foram fabricadas 2 de cada, não é isso? Eu espero que você tenha entendido tudo sobre divisores de um número. Se você precisar, retome a videoaula, assista ela novamente e deixe tudo certinho no seu caderno, porque vale a pena deixar anotado no seu caderno, tá? E chegando ao final da nossa videoaula, obrigada por sua atenção. Até a nossa próxima videoaula, onde veremos critérios de divisibilidade. Tchau, tchau da Prof. Dilcleia.